apresentação vai ser composta por duas partes, uma que eu vou apresentar e uma que a Idaline irá apresentar. E nessa apresentação a gente vai conversar um pouco sobre o histórico da fixação biológica, ou melhor, da promoção de crescimento nas gramíneas, na cana-de-açúcar, falar um pouquinho das pesquisas, da importância. Depois vai dar uma definição, falar da classificação dessas bactérias. Depois vamos discutir um pouco sobre as influências diretas e as influências indiretas que essas bactérias trazem para a cana-de-açúcar e falar um pouquinho da importância, qual o potencial dessas bactérias, as formas de aplicação de inoculantes, os exemplos de sucesso e alguns produtos que já estão aí iniciando no mercado. Bem, essa dinâmica, quando a gente começa a conversar sobre bactéria, fixação, promoção de crescimento de plantas na cana-de-açúcar, todo mundo pensa que é um assunto bem recente, mas na verdade não é. As pesquisas com bactérias em cana, ela começou com uma brilhante pesquisadora chamada Joana Doberai, que ela era pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, mas esses estudos começaram quando ela entrou no Centro Nacional de Educação e Agricultura. Essa mulher, né, que morava no Rio de Janeiro, ela teve 50 anos de carreira, 50 anos de carreira dela, ela ganhou 25 prêmios, então realmente é uma brilhante mulher. E tudo começou quando ela publicou esse artigo, o chamado Azotobacter em solos ácidos. Nesse artigo, ela selecionou algumas bactérias do gênero Azotobacter e ela começou a identificar a capacidade dessas bactérias em fixar nitrogênio. Isso foi no ano de 1953. Posteriormente, no ano de 58 e no ano de 66, ela publicou esses dois artigos. Um que era uma nova espécie de Baerissia, e ela falava da associação dessa bactéria com a cana-de-açúcar, ou seja, já em 1958. E esse segundo, que é da Azotobacter, ela falava da associação de uma fixadora de nitrogênio no gênero de Paspalum, que é uma gramínea. Porém, como não tinha tanta técnica para avaliar essa fixação, os estudos só vieram ganhar maior impulso quando surgiu a técnica da redução de acetileno, que é uma técnica para avaliar justamente essa fixação, e quando também foi desenvolvido o meio NFB, que aí permitiu o isolamento de bactérias microaerófilas. A técnica de redução de acetileno, ela tem uma boa reprodutibilidade, ela é sensível à reação da fixação biológica, mas ela era qualitativa. E, por isso, não se tinha ainda uma certeza de valores e de números em função da técnica utilizada. Quando foi em 1992, teve o boom da fixação biológica de nitrogênio em cana-de-açúcar, quando houve a publicação desse artigo, de Urquiaga. Nesse artigo, ele avaliou algumas cultivares de cana-de-açúcar e ele mostrou que as estimativas de fixação biológica podiam chegar a mais de 50%. Nesse caso, ele utilizou uma técnica bem mais robusta, mais certa, que são as técnicas isotópicas. Na época, ele usou um solo de textura arenosa, um ambiente irrigado. Então, quando as pessoas começaram a ver que pode ter uma contribuição de mais de 50%, os estudos realmente ganharam mais forças. No Brasil, quando a gente fala em fixação biológica, é indiscutível não lembrar da soja, que é o maior exemplo de sucesso que a gente tem, com a inoculação de Bradyrhizobium japônico. Nessa cultura, a gente já vê que o custo da aplicação é muito baixo, então, em torno aí de R$ 8 por hectare,
em contraponto do fertilizante nitrogenado, que sairia mais ou menos por R$ 906 por hectare. E isso, com a área plantada que a gente tem hoje, em 2020, gera uma economia de 33,1 milhões de reais. Mas será que a fixação em leguminosas, ela realmente é igual à fixação em gramíneas, o que a gente chama de não leguminosas? Que aí estaria a cana-de-açúcar nesse grupo? Então, não seria. A primeira coisa que a gente percebe de diferença são nas raízes, na forma de associação que essas bactérias têm com a planta. Nas leguminosas, a gente vê estruturas específicas, que a gente chama de nódulos, e que essas estruturas elas são íntimas da planta, o que aumenta a eficiência dessas bactérias. Quando a gente vai olhar uma raiz de cana, por exemplo, a gente não vê esse tipo de nódulo. Então, como será que essas bactérias elas se associam a essa planta? Bom, como eu falei, não é um processo íntimo como nas leguminosas, por isso que todos chamamos de um processo associativo. Essas bactérias elas podem ser transmitidas de geração em geração, por exemplo, por como, folha. A bactéria pode colonizar várias partes da planta, como raiz, folha, colmo. E tem alguns trabalhos também que mostram que elas podem ser transmitidas por insetos ou algo do tipo. Bem, como seria essa associação, já que não é tão íntima como as leguminosas e não é semelhante como ter um nódulo na raiz? A gente classifica essas bactérias, quando elas não estão associadas com a planta, a gente classifica ela como de vida livre. Quando elas estão na rizosfera, que é aquele pequeno espaço ali de 3 milímetros do solo para a raiz, aquela distância, a gente chama ela de rizosféricas. Quando a gente tem ela coladinha com a parede da raiz, a gente chama de epifítica. E quando ela está dentro da planta, nós chamamos de endofíticas. Ela pode estar dentro, como eu já falei, nas raízes, nas folhas, nos colmos. Aqui é um trabalho que eu trouxe para vocês olharem, que foi de 2014, em que esses pontinhos verdes são as bactérias. O que foi que esses autores fizeram? Eles marcaram a bactéria para que eles pudessem ver a bactéria que eles estavam inoculando e colocaram ela na rizosfera da planta. Vocês conseguem ver aqui na foto A os pelos radiculares da cana-de-açúcar. 36 horas após a inoculação, eles já conseguiam ver essa bactéria sobre a superfície da raiz. 48 horas, que seria a foto C, eles já conseguiam ver nas células dentro da raiz. E 5 dias após, eles já encontraram essas bactérias na folha da cana-de-açúcar. Então, a gente consegue ver que as bactérias elas conseguem migrar da rizosfera para dentro da planta. Uma característica essa que nas leguminosas a gente não é comum você ver. Geralmente você vê os nódulos associados à raiz e em algumas poucas espécies você vê alguns nódulos no caule, mas são bem raras. Então, o que definiria as bactérias promotoras de crescimento de plantas? Seria um grupo heterogêneo de bactérias que podem ser de vida livre ou estabelecer associações colonizando a rizosfera da planta ou ainda colonizar internamente os tecidos vegetais e que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da planta de forma direta ou indireta. E aí, esses mecanismos diretos e indiretos podem ser vários. Dentre eles, a gente tem a fixação biológica, tem a solubilização de fosfato, produção de ferro e entre outros. Mas, no geral, as influências diretas, elas estariam ligadas ao crescimento e ao desenvolvimento direto da planta. E aí estariam mecanismos
como a fertilidade e a nutrição das plantas, e a gente tem vários nutrientes que a gente pode citar nesse processo, e também estímulos hormonais, que aí a gente tem também uma gama de hormônios que a gente pode citar nesse tópico. Como influência indireta, a gente pode citar a tolerância a estresses bióticos e abióticos, a indução de resistência a pragas e doenças, como, por exemplo, a produção de antibióticos, e também a melhoria na qualidade do solo. Dentre esses processos que a gente falou, de direto e indireto, o mais discutível, indiscutivelmente, inclusive foi o que iniciou esses estudos, é a fixação biológica de nitrogênio. Esse processo, ele é o segundo mais importante para a vida na Terra. Ele, em termos de importância, ele só perderia para a fotossíntese. E estima-se que se não houvesse a fixação biológica de nitrogênio, em 10 anos, a vida acabaria na Terra. Bem, essa fixação biológica de nitrogênio, ela é o principal processo de entrada de nitrogênio nos ecossistemas, seja ele natural ou agrícola, e é realizado por um grupo especializado de procariontes, que utilizam uma enzima chamada nitrogenase para catalisar a conversão de nitrogênio atmosférico em amônia. E nisso, a gente tem exemplos de bactérias simbióticas, que a gente vai ter elas geralmente com leguminosas, associativas e endofíticas, que a gente vai ter aí essa associação com as gramíneas, e também em vida livre, que a gente pode citar alguns exemplos, como cianobactéria, bactérias heterotróficas ou bactérias autotróficas. Aqui, como eu já havia falado, o processo de fixação biológica ele é realizado por meio de uma enzima, que seria a nitrogenase, que seria essa que eu estou mostrando. O importante é saber que é um processo de conversão de nitrogênio que está no ar com ligação tripla e indisponível aos seres vivos e com gasto alto de energia, vocês veem aí que gasta 16 ATP, essa enzima consegue converter o nitrogênio em amônia. Uma coisa importante a dizer é que só bactérias, só procariotos conseguem fazer esse processo. Você não encontra plantas, nenhum outro organismo vivo que consiga fazer além dos procariotos. Bem, a gente já sabe que o nitrogênio ele é muito importante para a cana-de-açúcar. Na raiz, ele é responsável por 83% do crescimento, enquanto que da parte aérea a gente já tem estimativas que ele é responsável por 91% desse crescimento. Mas a gente também sabe que a necessidade, exigência da cana-de-açúcar, ela é alta. E também já tem trabalhos que mostram que, apesar de aplicar fertilizante, na cana-de-açúcar há um baixo aproveitamento, variando aí na cana-planta de 60% a 20% e na cana-soca de 70% a 10%. Então, qual seria essa contribuição da FBN para a cana-de-açúcar, levando em consideração que o nitrogênio é tão importante para essa cultura e que ele tem uma necessidade alta desse nutriente, mas um baixo aproveitamento? Bem, eu trouxe aqui esse trabalho bem recente, de 2019, em que a gente pode ver que, em média, ele avaliou algumas variedades de cana-de-açúcar, e, em média, a gente pode dizer que o N derivado da fixação está em torno aí de 38%. Mas se vocês forem observar, esse valor ele varia com a variedade utilizada. A gente tem variedade aí que tem 18% e tem variedade mostrando aí 57%. Eu também já trouxe esse trabalho, agora de 2020, que mostra que com a inoculação, a fixação biológica ela é em torno de 22%. Mas o que é interessante a gente observar, que apesar de ter 22%, esse N derivado dessa fixação, que seria essa barrinha preta, ele não consegue suprir todo o conteúdo de N da planta, que seria a barrinha branca. E
em algumas variedades, como a 7515, é preciso de um estímulo tecnológico, de determinada coisa, para que essa fixação ocorra. Não é sempre, mas há uma variação entre variedades dessa fixação. Outro trabalho também de 2012, de Urquiaga, a gente pode ver que nesse trabalho, a média de fixação biológica de nitrogênio foi em torno de 49%. Ele avaliou essas variedades de cana, algumas variedades, em 3 anos consecutivos. E o que é interessante, ele fala no artigo que a cana-de-açúcar ela foi capaz de obter do processo de FBN 47 quilos de nitrogênio hectareano, mas que essa quantidade seria equivalente a somente 24% de todo o conteúdo de N da planta, mostrando aí que apesar de ter uma contribuição dessas bactérias, ainda há uma baixa eficiência do processo para a cana-de-açúcar, diferente do que ocorre com a soja, por exemplo, que atualmente não se utiliza fertilizante nitrogenado, somente a inoculação com bactérias. Esse outro trabalho, de 2013, ele mostra algo parecido com o que a Lima 2020 mostrou. Ele pegou cana no início do crescimento e avaliou quanto que era a porcentagem que vinha derivado da FBM no conteúdo de N total da planta, quanto que vinha do solo, da matéria orgânica, por exemplo, e quanto que vinha do fertilizante. E se vocês olharem, a barrinha branca, ela representa o que vem da fixação. Então, isso frente ao que vem derivado do fertilizante, ainda é muito pequeno. Mas, apesar de a gente estar vendo aí que há uma baixa eficiência, que o nitrogênio ele é responsável pelo crescimento e desenvolvimento da planta e tem uma baixa eficiência, os trabalhos mostram um incremento na produtividade. Aqui eu trouxe duas fotos da minha dissertação e da minha tese, que mostra aqui o controle sem aplicação de nada e uma planta com aplicação apenas do inoculante, como é o desenvolvimento dela, e o mesmo ocorre com a raiz. A gente vê aí em torno de, visualmente, 25% a mais de crescimento. Então, assim, a eficiência é baixa, mas existe uma promoção de crescimento na cana. Qual o motivo? Existem várias outras coisas que eu vou deixar aí para a Idali explicar para vocês melhor, que podem estar contribuindo com esse desenvolvimento, tanto radicular, como da parte aérea da cana-de-açúcar. Então, como vantagens, a gente vê a maior produtividade, o enraizamento da cultura, a preservação da microflora e macrofauna, redução do custo de produção, a redução da emissão de gases de efeito estufa, auxílio em solos de baixa fertilidade e proteção aí da planta contra estresses bióticos e abióticos. Mas como limitações, a gente vê a baixa eficiência na disponibilidade de nitrogênio. Os métodos ainda são um pouco escassos, né? A gente tem uma escassez ainda na formulação desses inoculantes e também baixa disponibilidade de inoculantes específicos para a cultura da cana-de-açúcar. Vale lembrar que, apesar do processo de fixação biológica estar sendo tem uma baixa eficiência, os pesquisadores atualmente vêm tentando buscar estratégias biotecnológicas que auxiliem e aumentem essa resposta à fixação, como, por exemplo, a avaliação e disponibilidade de variedades que sejam mais responsivas a esse processo, também a disponibilidade de novas estirpes, de inoculantes mais eficientes e de métodos de inoculação que também sejam mais eficientes no campo. O avanço de estudos que
compreenda melhor esse processo de contribuição e o aumento da eficiência dessa interação planta-bactéria, que das gramíneas não é tão bem explicado como das leguminosas, a adoção de práticas e cultivos de cana-de-açúcar que envolvam leguminosas como rotação, consórcio, e que sejam consociados à inoculação com bactérias e também com fungos micorrízicos, a seleção de estípios de bactérias associadas a genótipos que sejam mais eficientes em fixar nitrogênio sobre diversas condições de solo, de clima, independente de ser solo arenoso, argiloso, de ser seca, de ser irrigado, e também o desenvolvimento de processos mais simplificados de produção de inoculantes, principalmente em áreas que tenha limitado acesso, especialmente quando a gente está falando da agricultura familiar. E no mais, eu vou deixar agora a palavra com a Daline, para que ela possa introduzir as demais promoções de crescimento. É importante salientar a importância dessa cultura, né, que é a cana-de-açúcar, e a multiplicidade que essa cultura apresenta. Então, desde a produção de etanol, bioenergia, bioplástico, e também a produção de alimentos e bebidas, né? A produção de açúcar e bebidas, como a cachaça, por exemplo. Os slides estão mudando aí. Para mim, ele está travado. Passou agora. Passou. Agora. Então, essas bactérias promotoras de crescimento, como Magda já falou, são micro-organismos procariotos que têm por função beneficiarem a planta através de mecanismos diretos e indiretos. Dentro desses mecanismos de promoção, essas bactérias elas podem desenvolver diversas funções. Então, como já é reconhecido a eficiência da fixação biológica do nitrogênio em leguminosas, em gramíneas existem algumas particularidades. Desde a produção de fito-hormônios, a exemplo da auxina, que tem como o ácido indolcético, que é conhecido como AIA, que tem o seu triptofano como precursor, a giberilina e a etileno. Então, esses fito-hormônios estão muito relacionados com a promoção de crescimento, o aumento do sistema radicular. Solubilização de fosfato é outro ponto muito importante quando se trata a nível Brasil. Nós temos solos de condições tropicais, então são solos que apresentam grande quantidade de fósforo, mas que apresentam uma baixa mobilidade. A fixação biológica do nitrogênio, mas que para gramíneas a eficiência ainda é pouca, quando comparada com leguminosas, devido à eficiência da simbiose que essas leguminosas apresentam na formação de nódulos dessas estruturas especializadas, a produção de sideróforos, que eles podem agir tanto através de mecanismos diretos e indiretos, e outra questão também é a indução da resistência sistêmica, que é o controle biológico dessas plantas. Então, uma atenção especial para a solubilização de fosfato, porque essas bactérias elas têm essa função de solubilizar esse fósforo que está indisponível para a planta e torná-lo disponível. De que forma? Através da liberação de ácidos orgânicos, excreção de íons de hidrogênio, por exemplo, na produção de exopolissacarídeos. E também a produção de enzimas fosfatases. Então, é através de diversos mecanismos que essas bactérias têm a função de disponibilizar para as plantas esse fósforo que não está prontamente disponível.
Diante dessa importância, também devemos ressaltar a importância dos siderófilos. Então, nesse círculo vermelho, no quadradinho azul, é um exemplo de siderófilos. Então, o que é que eles fazem? Aquele ferro que não está disponível para a planta, a exemplo do hidróxido férrico, ele vai torná-la disponível, se tornando um mecanismo direto, e de forma indireta, ele pode atuar contra patógenos de plantas. Então, pode ocorrer ali a liberação de algumas substâncias desses siderófilos, que na verdade são quelantes de ferro, e trazerem benefícios para as plantas. Existe outra função muito importante, que é a atividade antagonista dessas plantas, dessas bactérias, desculpa. Então, o que é que acontece? Essas bactérias, elas vão estar ali no solo competindo ou inibindo integralmente a ação de fungos patogênicos, por exemplo, para que não ocorra diminuição, algum dano à raiz, por exemplo, e assim também não vai ocorrer perda no crescimento e desenvolvimento da planta. Então, diante de da demonstração de todos esses benefícios que essas bactérias promovem para as plantas, mas surgem algumas perguntas. Como selecionar a melhor estirpe? Então, estirpe é a bactéria, é o isolado que tem um potencial para beneficiar a planta. Então, a base é realizar o isolamento, né, dessas plantas. Pode ser tanto da raiz, do colmo ou da folha. Então, é realizado o isolamento e todo o processo de purificação dessas bactérias e é montada uma coleção dessas bactérias. Para, então, essas bactérias serem levadas para testes em casas de vegetação e também são realizados testes de promoção de crescimento. Após a seleção dos melhores resultados dos testes de promoção e dos testes de casa de vegetação, essas bactérias elas são levadas para o campo e é feito todo o processo de inoculação e plantio para, assim, avaliar a eficiência dessas em condições de campo, ou seja, a competitividade que elas vão ter com bactérias que estão no solo, condições climáticas, condições físicas do solo, características químicas, e também a espécie em estudo, por exemplo. Formas de aplicação. Como em leguminosas, por exemplo, existe uma forma muito simples na maioria das vezes, que é a questão de inocular as sementes. Então, você tem o inoculante, faz todo o processo de acordo com o fabricante e faz a semeadura desse material. Em gramíneas ainda existe, principalmente a cana-de-açúcar, né? Alguns entraves em relação a isso. Então, inoculação em cana de primeiro ano, cana-planta, né, como é chamado, é feito a inoculação por imersão. Mas quando a gente joga isso na prática, usina, que apresenta grandes áreas, acaba se tornando um pouco inviável. Já em cana-de-soca, né, cana-soca, é o que se torna um maior desafio, que é justamente isso, encontrar uma forma que seja realizada a aplicação desses inoculantes de forma que apresente um maior benefício e resposta dessas bactérias, para que não ocorra perdas, né, na verdade, já que se trata de micro-organismos vivos. Então, alguns resultados, eles mostram, esse é muito bacana, porque mostra a diversidade dessas bactérias que são associadas a diferentes variedades aqui no Nordeste. Então, esse estudo, ele foi realizado e dá para observar que, nesse primeiro gráfico, uma maior diversidade, isso no estado de Alagoas. No segundo, que é o estado de Pernambuco, uma menor diversidade. Então, a gente já pode concluir que aí as condições do solo, que eram diferentes,
provavelmente interviu na diversidade dessas bactérias. Claro que também o manejo, as condições climáticas, temperatura, umidade, pH do solo, que também é muito importante para as bactérias, pode sim ter ocorrer a questão da diminuição dessa diversidade. Um outro exemplo que mostra mais representativo. E esse gráfico, também relacionado desse artigo, mostra que, além de terem realizado o plantio, eles utilizaram diferentes variedades. E mostra que a RD 72454 foi a que apresentou uma maior diversidade de micro-organismos, né, de bactérias. No entanto, a 63129 apresentou apenas um tipo de isolado. Então, a espécie hospedeira também é um fator primordial na associação com essas bactérias. As bactérias, né, produtoras de ácido indolacético. Então, esse trabalho, ele mostra que foram avaliados a produção de AIA, tanto por cidades, questões de solo diferentes, partes da planta, variedade e tempo. Então, todos esse gráfico aí foram feitos com o teste sem triptofano, ou seja, só foi para avaliar realmente a eficiência da bactéria como produtora desse ácido indolacético. E mostra que praticamente em todas as fases, aqui, 4 a 10 meses, teve sim uma boa capacidade de produção desse hormônio. Outro foto que foi retirada de Montalvo 2016, que mostra a eficiência inicial também, que é na brotação dos toletes, dos mini toletes de cana-de-açúcar. Então, a primeira foto mostra o mini tolete, o controle, então com raízes bem ralas, sem muita ramificação, e foram testadas algumas estirpes e mostra, sim, a eficiência no processo germinativo desses mini toletes. Então, provavelmente, tem fitohormônios aí produzindo, né, AIA, giberelina, ácido abscísico, que estão promovendo esse aumento na germinação desses mini toletes. Esse trabalho ele é bem bacana porque ele testou a Gluconacetobacter, que os primeiros estudos, né, foram com cana-de-açúcar, e mostra a eficiência dela quando testada com diferentes fontes de fosfato. Então, não apenas solubilizador de fosfato de cálcio ou potássio, como na maioria dos testes, mas sim teve de alumínio e teve um bem restrito, que foi o fosfato férrico. E também houve produção do halo, né, de solubilização, mostrando a eficiência dessa bactéria frente à solubilização de fosfato. Então, esse trabalho também importante desse ano, que é de Silva 2020, então, ela testou, na primeira foto, dá para ver que é a planta, né? Visualmente já dá para ver um bom resultado, né? Que é do sistema radicular, a expansão desse sistema, e mostra que na dose sem controle teve um crescimento, sim, mas quando foi inoculada essa planta, houve um aumento significativo visualmente do sistema radicular. Então, foi realizado depois, dentro do trabalho, né? Outro tratamento no qual ela testou doses de nitrogênio associada ao molibdênio, que tem uma importância relativamente grande na fixação. Então, ela foi testado 75% de N, uma dose de molibdênio associada à bactéria. E, juntamente, fez a comparação com a dose máxima de nitrogênio a 125. Então, é nítido que em gramíneas existe promotores de crescimento eficientes que estão ali realizando funções
benéficas e, assim, melhorando o sistema radicular da planta. Então, o aumento do sistema radicular da planta traz diversos benefícios. Então, vai ter uma maior exploração do solo. Então, a maioria das canas-de-açúcar, por exemplo, aqui na Paraíba, são tabuleiros costeiros. Então, são solos que não apresentam uma boa retenção de água. Então, um solo que apresenta um sistema radicular desse, então, ele vai ter uma maior absorção de água, consequentemente de nutrientes, e vai ter uma melhora também no crescimento e produtividade dessa planta. Os estudos com produção de inoculante para cana-de-açúcar começaram, né, como Magda falou, mas foi criado um produto misto que continha 5 bactérias e começaram a ser testadas para realmente ver a eficiência em condições de Brasil, ou seja, devido à diferença de clima que existe, né, aqui no Brasil, então foram testados, alguns resultados positivos, outros não foram tão assim, mas alguns mostraram que não foi exatamente a fixação biológica que contribuiu efetivamente, mas sim a promoção de crescimento, a melhora no crescimento dessas raízes, do sistema radicular, que fez com que melhorasse assim o desenvolvimento das plantas. Então, esse estudo foi com mudas pré-brotadas e mostra, sim, que tem eficiência, principalmente na promoção de crescimento. Existe no mercado alguns produtos hoje para gramíneas, né, inoculantes, que nada mais é um conjunto de micro-organismos que estão ali previamente selecionados, como eu já falei, com diversos testes, rigorosos, inclusive, para que o que seja lançado no mercado tenha uma certa confiabilidade e rentabilidade para o produtor. Então, o Aprinza, que tinha a Nitrospirillum amazonense como bactéria promotora de crescimento, ele integra o Munel Biokit da BASF, que é a junção de um produto biológico e químico, que é uma tecnologia inédita no cultivo da cana-de-açúcar. Então, alguns estudos já vêm sendo desenvolvidos justamente para relacionar e ver a eficiência desse material. E esse ano foi lançado o primeiro inoculante solubilizador de fosfato para gramíneas, que foi o Biomorphos, que, devido a todas as condições, como já foi explicado, de deficiência de fósforo devido à baixa mobilidade dele nos solos, esse inoculante foi desenvolvido. Os estudos iniciais foram com milho, para realmente verificar a eficiência, mas é relatada a importância dele e os testes já estão começando a ser feitos em cana-de-açúcar. Então, diante disso, existem alguns fatores, né, alternativas para reduzir essa adubação nitrogenada. Claro que não vai ser igual à soja, que não vai ter uma anulação da adubação nitrogenada, mas sim diminuir essas doses para ter uma maior rentabilidade em questão também do meio ambiente, diminuindo a utilização de fertilizantes químicos nitrogenados. Então, um manejo eficiente, a utilização de variedades mais eficientes, novas tecnologias eficientes. Então, a gente entra com a fixação, a promoção de crescimento, com tecnologias que venham realmente diminuir a utilização desses insumos químicos e a utilização desses micro-organismos benéficos, que são promotores de crescimento vegetal para a planta. Então, era isso, minha apresentação. Deixa só eu parar aqui. A gente tem essa pergunta aqui. O que vocês acham se os programas de melhoramento genético de plantas dessem um foco maior para o melhoramento das gramíneas em relação à resposta à inoculação de bactérias? Poderíamos obter uma maior eficiência da FBN e menor necessidade da utilização de adubação nitrogenada? A pergunta de Augusto. E aí? Acredito que seja para mim, né? Não sei. Ele estava falando comigo, se ele quiser aparecer aí, quiser fazer alguma colocação, pode, viu, Augusto? Que fica difícil
atingir, né, uma alta eficiência na fixação na cana, tendo esse desenvolvimento de variedades cada vez mais exigentes, né, responsivas a fertilizante nitrogenado. Ele queria trazer essa discussão. Pode fazer alguma colocação se quiser, viu, Augusto? É porque, na verdade, as variedades que a gente tem hoje no mercado, elas foram melhoradas para o fertilizante nitrogenado, né? E aí a demanda é alta, a exigência é alta e realmente o processo fica, como posso dizer, pequeno diante dessa fertilização. Eu acredito, eu acharia maravilhoso, eu acho que as ciências realmente têm que andar juntas, assim como a microbiologia e a fertilidade e nutrição de plantas devem caminhar juntos, o melhoramento também, né, deveria. E talvez se a gente tivesse um foco maior nesse melhoramento da cana-de-açúcar, com foco na fixação, essa eficiência realmente seria maior, provavelmente. Deixa eu projetar outra pergunta aqui. E Daline, quer fazer alguma colocação? Eu acredito também que é necessário, então, como a gente viu, a questão de associação dessas bactérias está muito relacionada com a espécie hospedeira. Então, trabalhar o melhoramento, né, em si com essas espécies já seria uma forma de realmente ter uma maior eficiência dessas plantas em campo, porque muito se trabalha desse melhoramento, como Magda falou, a questão do fertilizante e também déficit hídrico, né? Muito se vê isso, a parte de melhoramento. Então, começar a ver também essa questão abaixo do solo, a importância desses micro-organismos é de fundamental importância. Ele falou comigo até uma comparação com a soja, né? Que tem uma associação muito diferente da cana, tudo bem, mas todo o processo de aumento de eficiência foi caminhando junto também, né? Sim. Com a inoculação. Eu ia comentar exatamente isso agora, mas é verdade, a soja ela foi melhorada para o inoculante, enquanto a cana para o fertilizante. Aí realmente fica um desbalanço. Tem mais uma aqui, que alguém não quis se identificar, mas ele diz, em períodos secos, ocorre menor colonização de alguns tipos de bactéria? Uma boa pergunta para trazer para a discussão. Se o estresse, né, da planta vai reduzir a colonização de bactérias. Eu acredito que é um dos fatores primordiais a questão de umidade do solo, né? Então, em períodos secos, a questão da umidade interfere, sim, na diversidade dessas bactérias de colonização também, porque não vai ter aquela questão de um melhor sistema radicular. Então, não vai ter formação de pelo, não vai ter uma liberação de exudados radiculares ali, de compostos que venham atrair essas plantas e assim ocorrer esse processo de realmente de ter colonização. Então, isso é muito nítido em leguminosas, porque em questões de déficit hídrico, existe realmente uma diminuição na formação dos nódulos, e quando se forma nódulos também ocorre uma inativação desses, porque é realmente devido a essa falta de umidade, né? Essa questão de falta de água. Mas é importante destacar também a questão da contribuição, né, da bactéria para a redução de estresse, né, que é um dos mecanismos de promoção do crescimento. Melhor desenvolvimento da planta. Então, uma planta inoculada com micro-organismos promotores de crescimento, ela vai ter uma vantagem, vamos dizer assim, no ambiente de estresse hídrico, né, porque um dos mecanismos é esse, reduzir o estresse hídrico, né? O que é importante destacar nessa pergunta? Em período seco, você vai fazer a inoculação no período seco ou no período úmido, que é o início do cultivo da cana, né? Se você
pensar em fazer no período seco, realmente a colonização vai ser menor, porque a planta vai estar estressada, o processo de associação com as bactérias demanda energia da planta também, não só da bactéria, mas também da planta, e a planta não vai querer gastar energia quando ela já está estressada. Mas tem um outro lado, se você faz a inoculação no momento em que tem a umidade, a planta vai desenvolver mais e nesses períodos de seca, por ela ter um maior enraizamento, uma maior produção de biomassa, ela vai resistir mais a esse processo, quando ela já está inoculada. Então, são duas situações bem distintas. Muito bom a ponderação. Tem mais uma aqui. Eu acho que tem uma no chat, Amanda. Tem, é porque essas aqui foram chegando primeiro, e daqui a pouco eu projeto. Quais os principais fatores que influenciam o sucesso da inoculação? Magda praticamente respondeu. Oi? Magda praticamente começou a responder aí. Já falou um pouco, né? Mas quer falar mais alguma coisa, Magda? No geral, a gente sabe que a inoculação, a gente sabe que a umidade, o pH do solo, claro que esses fatores vão influenciar. Deixa eu pensar. Temperatura. Temperatura do solo. Temperatura do solo, também a disponibilidade ou não de nitrogênio nesse solo, porque, claro que se tiver nitrogênio disponível nesse local, a bactéria ela vai ter nitrogênio disponível para ela, a planta vai ter nitrogênio disponível para ela, então elas não vão querer realizar essa associação. Magda, estou falando aqui que seu áudio está baixo. Deixa eu pegar. Traz o fone. Eu vou passar para a próxima pergunta, e se alguém ficou com alguma dúvida, pode trazer de novo, né, a dúvida. Aí vem uma aqui, as 3 irmãs. De fato, o FBN não está contribuindo para o melhor desenvolvimento dessas plantas. Os resultados mostram que seriam outras formas de promoção. Qual dessas outras formas vocês consideram que mais está contribuindo e como potencializar? Qual a outra que mais está contribuindo? E aí? Só um minutinho. Dá para escutar o meu áudio agora? Agora sim, melhorou. Melhorou. Eu vou responder essa pergunta como uma fiel pessoa que acredita no meu trabalho de doutorado. Quando eu fiz o meu estudo de doutorado, essa era a minha grande pergunta. Se não é a fixação, o que seria? O que estaria contribuindo para o crescimento da planta? Então, com os resultados dessa minha tese, a gente viu que é principalmente a produção de hormônios. Quando a gente está falando de aumento de AIA, aumento de ácido abscísico, que esses dois associados, eles dois vão aumentar o desenvolvimento radicular da planta, e também a redução de etileno, que a gente sabe que o etileno em alta quantidade, ele reduz o crescimento da planta. Então, quando você inocula, esse etileno é reduzido e aí promove esse maior crescimento da planta. Já a potencialização, existem várias coisas que a gente pode pensar para potencializar. Mas aí, assim como a soja, que o pessoal está utilizando aí o molibdênio como um estimulante desse processo, os últimos trabalhos do grupo, do GENAF, não me fazem mentir, que esse micronutriente, usado em uma quantidade relativamente baixa, ele está fazendo essa potencialização tanto da fixação, mesmo que não seja tão eficiente quanto esperávamos, como da promoção de crescimento, do maior enraizamento, da maior biomassa de parte aérea. E aí, como eu também falei no final da minha apresentação, tem outros trabalhos sendo desenvolvidos, como, por exemplo, o consórcio com leguminosas, ou a rotação com essas leguminosas com a cana. Geralmente, na cana,
tem esses dois viés, mas geralmente se faz o consórcio pelo próprio comportamento da planta, né? Em campo. E eu também já vi trabalhos utilizando outros micronutrientes também. E acredito que seja mais ou menos isso, de potencialização, além também de variedades, de formas de inoculação mais eficientes, como eu citei no final da minha apresentação. Entender melhor como é que o processo está acontecendo, né, para poder direcionar a forma de potencializar. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta de Luiz Cláudio. Bactérias fixadoras de N, como são sistêmicas, podem ser eficientes em sua aplicação via foliar? Uma boa pergunta. Então, eu vi trabalhos fazendo a comparação de aplicação de inoculantes via aspersão na folha, da forma que a Dalina apresentou, né? Mergulhando o corpo. Já vi também aspersão no próprio corpo e, pelo menos os trabalhos que eu tenho visto, eles mostram sim uma eficiência via foliar, mas não tem tantos trabalhos assim na cana-de-açúcar, especificamente falando, que possa dizer assim, é eficiente. Porque, como eu disse, é um processo que está sendo ainda estudado para ver qual a melhor forma de inoculação, qual o melhor inoculante. Então, tem alguns trabalhos, sim, mostrando que a aplicação via foliar seria viável, mas ainda não se tem uma definição dessa inoculação. Verdade. E existe também alguns estudos, até porque a junção com a irrigação, né? Existem alguns estudos mostrando a eficiência dessa inoculação via irrigação. Então, fazer isso juntamente no momento da irrigação. Alguns estudos mostram com gotejamento, outros perto de irrigação, mas ainda é como Magda está falando, os estudos são iniciais, existem ainda muita coisa para ser entendida sobre a cultura da cana-de-açúcar. Então, principalmente, é uma cultura que é plantada em grandes áreas. Então, a gente tem que ver a questão do produtor, a logística, a mão de obra. Então, para eles é tudo mais prático, no fundo do suco, chegar lá aplicando e, como exemplo do produto do Imunokit, que já vem a junção do produto químico com o biológico. Então, você já vai fazer a aplicação direta. Então, existe ainda a necessidade de realizar muitos estudos justamente para isso, para adequar uma melhor forma para ter uma eficiência considerável dessas bactérias para a cana-de-açúcar. Obrigada pela pergunta, Mancha. Posso passar para a próxima? Pode. Esses inoculantes aplicados no plantio ainda se mantêm ativos na socaria? Eita, eu não apresentei, desculpa. E eu estou esperando. Os inoculantes se mantêm ativos na socaria ou de um ciclo para o outro? Idaline? Oi? Existem, se mantém, mas não com a eficiência da primeira aplicação. Então, geralmente, o que se recomenda é que na cana-planta, por exemplo, você faz a inoculação e aí na cana-soca você faz a reaplicação do produto, para que a eficiência ela seja melhor, porque o que você inoculou, ele vai estar lá, mas não com a mesma eficiência de quando você aplicou a primeira vez. Isso porque também a gente entra aí na questão da adaptação, né? Eles já vão estar ali adaptados, já tem a questão das populações nativas, das condições do solo.
Então, existe todos uns fatores que vão realmente, que fazem necessário a reaplicação do inoculante. Mais uma pergunta aqui. Existe algum dado sobre a porcentagem de disponibilização de fósforo com e sem bactéria? Qual é mesmo a bactéria? Professora Sheila. Do produto que eu falei, são bactérias do gênero Bacillus, que eles estão ali realizando função da liberação dos ácidos orgânicos. Então, eles vão retirar aquele fósforo que estão ali aderidos, né, ao cálcio, ao alumínio e ao ferro, e vão disponibilizar para a planta. Dados sobre porcentagem atual, eu ainda não encontrei de disponibilização, porque a maioria dos estudos são mais em testes de casa de vegetação, testes de promoção de crescimento em laboratório, então é necessário que sejam realizados testes com essas bactérias em condições de campo, para realmente ver a eficiência dessas bactérias. Certo. Agora mais uma pergunta direcionada para a doutora Magda. Em relação ao seu estudo de doutoramento, você observou uma maior biomassa radicular nas plantas inoculadas, um excelente resultado. Você obteve melhoras nutricionais no tecido radicular e aéreo também? Ótima pergunta. No tecido radicular, eu fiz a separação da raiz e da parte aérea, mas no tecido radicular eu não consegui finalizar as análises. Pelo menos não a tempo da defesa da tese, e também depois, por conta dos problemas da quarentena, não foi realizado a avaliação nutricional na raiz. Na parte aérea, foi realizado a avaliação nutricional, e no estudo eu estava avaliando um conjunto de bactérias e uma bactéria isolada, que foi a mesma que eu avaliei, estudei no mestrado. E para essa a gente viu, sim, uma melhoria nutricional da parte aérea, porém, como eu falei, a eficiência, quando você compara com o do fertilizante, é baixo, mas houve uma melhoria, sim, nutricional da parte aérea. Da raiz, a gente não conseguiu finalizar as análises. É um resultado constante, né, nos estudos de promoção de crescimento, de que esse estímulo radicular faz a planta acumular todo o nutriente que ela encontra no solo, né, com mais intensidade. Próxima. Quando pensamos na melhor relação custo-benefício da inoculação, seria válido a adoção do método de multiplicação de bactérias na propriedade on-farm, pensando na utilização de volumes maiores da cauda. Seria válida a adoção de um método de multiplicação realizado dentro da propriedade, né? Por exemplo, não depender de um fornecimento via universidade e tal. O próprio produtor produz o inoculante para aplicar na área dele. Na verdade, inclusive eu estava lendo essa semana mais ou menos sobre isso, e não seria o ideal, porque quando você faz a comercialização de um inoculante, no caso de um produto, ele tem que ter todos os testes certificados do Ministério da Agricultura. Então, é tudo muito bem. Nenhum produto ele é aprovado sem a realização de vários testes. Então, assim, talvez seria válido por uma questão do custo, do benefício do produtor, mas por questão de qualidade do produto em si, acredito eu que não seria válido por conta disso, porque todo produto que você comercializa, independente de ser fertilizante ou inoculante, tem que ser aprovado pelo Ministério da Agricultura. Realmente, eu não recomendaria de forma nenhuma, porque quando se trabalha com bactérias, se trabalha com cuidado muito grande com relação à questão de contaminação desses produtos. Então, já se tem todo um cuidado e todo esse processo de certificação para a liberação desses inoculantes justamente por isso. Então, se você tem uma cultura, a exemplo da cana-de-açúcar em grandes propriedades, que é praticamente monocultura,
e você realiza esse processo na sua propriedade e por algum descuido ocorre a contaminação, que venha a aparecer alguma bactéria patogênica ou algum fungo, e você aplicar isso na sua área, então, provavelmente você vai ter um prejuízo muito grande. Então, é melhor investir, até porque o custo do inoculante não é alto e é bem acessível, do que você tentar fazer em condições assim mais menos refinadas, né? Que seria na fazenda de uma forma menos precisa. Isso acontece muito com produtores. Um exemplo de base familiar, que é o que acontece com as leguminosas. Então, eles plantam leguminosas, né, crotalária, por exemplo, e realizam um mix, passam no liquidificador até. Alguns chegam a fazer isso. E obtêm aquele suco e fazem a inoculação nas sementes. Então, existem alguns estudos que mostram, sim, que ocorre a contaminação por não ter um cuidado e você não saber que micro-organismos você está utilizando na sua planta. Mas algumas unidades, né, de produção, elas já têm uma certa, vamos dizer, expertise, né, de manuseio de bactéria, sim, porque já se usa para outros fins, né, dentro da unidade, né, não para fixação. O que muda, a meu ver, né, o que vai mudar mesmo é a quantidade, como ele fala, né, pensando na utilização de maiores volumes de cauda. O que muda vai ser a quantidade, mas você vai ter que aplicar na área inteira. Então, a produção é grande, né? E aí, ponderando, né, essas coisas que você falou aí de contaminação, o manuseio adequado, né? E eu acho bem viável de testar, né? Testar para ver se dá certo. Mas realmente acho que as duas falaram, né? De não ter essa garantia, né? Por parte do Ministério, né? Você vai estar usando um produto que você viu que aconteceu, mas você não tem uma garantia, por exemplo, de longevidade disso, de tudo mais. Até porque a gente, acho que Magda falou em algum momento, que pode acontecer uma perda, né, dessa eficiência com o tempo. Próximo. Antônio Marcos de Miranda. Foi ele que fez a pergunta para a Magda também anteriormente. Eu não mencionei, né? Mas está aparecendo o nome dele aí. Doutora Lidaline, você comentou sobre o bioma FOS, um recente inoculante à base de bactérias solubilizadoras de fosfato. Você acha que os fungos, sobretudo os micorrízicos, poderão ser uma alternativa de uso combinado com as bactérias para a cana-de-açúcar? Com certeza. Os fungos micorrízicos, né, arbusculares, que são conhecidos por FMA, eles têm essa função justamente para isso, para aumentar o sistema radicular e fornecer à planta o fósforo. Então, justamente dessa forma, solubilizando. Então, através de outros mecanismos que esses fungos apresentam, liberando substâncias também, são importantes nessa questão de liberação. Seria uma alternativa, sim, utilizar juntamente, né, do uso de combinado, mas requer também, tudo requer estudos, né, mais aprofundados justamente para isso. Mas, atualmente, já existem algumas culturas que vem sendo realizada a utilização desses fungos micorrízicos arbusculares com essa eficiência. Então, se aplica inicialmente esse fungo que vai disponibilizar esse fósforo e, posteriormente, vem com bactérias promotores de crescimento, por exemplo, que contenham azospirilo na sua composição, que estão relacionados com promoção de crescimento e vão ali ocorrer uma melhora significativa na planta. Pronto, Magda, alguma coisa? Tá. Então, o que fazer? Quais estirpes devo saber que tem no produto quando vierem me vender bactérias? O que devo procurar para ter resultado na produção? Não consigo. Não tem o nome da pessoa, né? Não, é anônimo. Não se identificou. Quais tipos devo usar? Então, vai depender, assim, a finalidade, né?
você quer promoção de crescimento, você vai querer fixação, você vai querer um conjunto. Então, a maioria desses inoculantes, alguns vêm com um composto, um misto de bactérias eficiente, e outros vêm com a função de bactérias que têm uma função já estabelecida de fixar o nitrogênio, e a maioria dos inoculantes hoje vem sendo vendidos justamente por isso, uma bactéria que tem uma função de fixar o nitrogênio associada a uma outra que tem função de promover o crescimento das plantas. Então, você que vai direcionar qual é o seu objetivo. Então, eu acho que eu vou querer o conjunto. Então, eu quero fixar nitrogênio, eu quero ter uma diminuição na utilização de fertilizantes, mas também eu quero a promoção do crescimento, o aproveitamento daqueles nutrientes que não estão disponíveis para a planta no solo. Lembrando que existem poucos produtos no mercado. Os estudos em relação à promoção do crescimento e são muito recentes. E Aproxima, Magda, o fone. Os estudos em relação a inoculantes para cana, em específico, quando a gente está falando de cana, a gente vê que existem poucos produtos no mercado ainda, porque os estudos são muito recentes. Praticamente, Daline apresentou 2 para a gente, que é autorizado pelo Ministério da Agricultura, um que foi aprovado o ano passado e o outro que foi aprovado esse ano. Então, pensando nisso, a gente vê que em alguns anos provavelmente vão existir mais produtos com outros tipos de bactérias. Isso é um pouco deficiente, vamos dizer assim. E essa questão, né, dessa dúvida, ela entra no que Daline estava falando, do registro do produto, né? Quando você tiver um registro, um produto registrado, você não vai ter dúvida do que está sendo usado, para que aquilo, assim, a diferença que aquele produto vai fazer, né? E é aquela coisa, para que um produto seja autorizado, você tem que ter estudos para que seja provado a eficiência daquela estirpe, daquele inoculante que você está utilizando, não é? De reprodutibilidade, né, dos resultados. Isso, eu preciso ter uma reprodutibilidade em campo, eu preciso ter vários estudos que comprovem que essa bactéria realmente promove o crescimento, que ela auxilia na fixação. Então, não é um processo tão rápido para que ocorra, né? Até porque, assim, a gente pode ter resultados satisfatórios, por exemplo, numa região, e quando for testar esse material em outra região, ser totalmente diferente, né? Então, é bem isso, realmente ter essa questão de testes. Então, são 4, 5, 6 ou mais anos para realmente testar a eficiência de um inoculante a partir de todos os testes e até a identificação da espécie, né? Então, você vai desde o início de coleta, a parte de laboratório, toda a parte molecular também que está envolvida, a parte genética, e os testes de promoção em condições de campo. A pergunta de Pedro Souza, da Miriri, parabenizando, né, pelo debate, quais as perspectivas quanto ao uso de azospirillum brasilense. Temos resultados positivos em condições dos tabuleiros costeiros? E aí, Magda? Eu realmente, assim, eu já vi estudos de azospirillum com milho e com gramíneas, né? No geral. Mas, em específico, as condições do tabuleiro costeiro, eu realmente não vi trabalhos. Pode ser que estejam sendo realizados, mas com azospirillum em específico, para essas condições, eu não conheço até o momento. Eu também não. Até então, eu não conheço. Biológica, os micro-organismos que realizam esse processo, eles realizam por conta da enzima nitrogenase. Essa enzima, ela tem um molibdênio aí como cofator dentro da enzima. E o molibdênio nessa enzima, ele tem a função de troca de elétrons. Então, se não há molibdênio disponível, não há
a fixação biológica. Então, com certeza, a disponibilidade desse vai influenciar na fixação biológica. Inclusive, os nossos trabalhos, eu vou falar os nossos porque eu ainda me considero do grupo, os nossos trabalhos, aí, os últimos trabalhos que o professor Emílio, que está presente aqui na live, vem realizando com o pessoal, vem mostrando exatamente isso, que o molibdênio influencia, sim, na fixação biológica de nitrogênio. Bem como ele também influencia no processo de promoção de crescimento, quando a gente está pensando na produção de hormônio, porque as enzimas específicas que estão associadas à maior produção de AIA e à maior produção de ácido abscísico, elas têm o molibdênio também como cofator, e isso pode influenciar na promoção de crescimento. Tem mais uma pergunta aqui. Dentre as técnicas que avaliam a contribuição da FBN, qual é a mais precisa? Uma boa pergunta também. Na verdade, as que são utilizadas, que são mais precisas hoje, são as de diluição isotópica. Mas ainda existem como eu posso dizer, algumas coisas dentro das técnicas que são discutidas, mas realmente, quando a gente vai olhar as técnicas que foram surgindo, a mais precisa dentre elas, com certeza, seriam as de diluição isotópica. E a utilização do M15, né? Isso, aqui aí entra a produção natural, entra a marcação do solo, entra várias coisas. Cada uma com as suas particularidades, né? De acordo com o contexto, é que você vai avaliar qual a melhor técnica. Exatamente. Para o seu contexto. Então, gente, mais alguma pergunta? Mais alguma contribuição para a discussão? Acredito que não, né? Então, o professor está aí. Você pode finalizar, professor, para a gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me escutando? Sim. Bom, primeiramente, parabéns à Magda, né, e à Idaline, e também a Amanda pela condução. Acho que foi bastante enriquecedor. Várias perguntas que fizeram vocês pensarem um pouco, né? Estava aqui acompanhando. E, na verdade, foi um momento muito enriquecedor do ponto de vista de quem está participando. Eu estava acompanhando as pessoas que estavam participando e as perguntas. Então, acho que está cada vez mais evidente essa questão do uso das bactérias promotoras de crescimento, né? Com relação a uma menor parte vindo da FBN. Então, se você parar para pensar, não é só a Embrapa testou algumas, nós testamos outras, o IPA testou outras. Eu estava vendo, acho que a Idaline também trabalhou com alguma coisa, né? E a gente não está vendo essas bactérias contribuindo efetivamente. O que a gente está vendo é que ela tem uma resposta, sim, né, inicial muito forte, né? Então, é como se a demanda inicial fosse sendo atendida, mas posteriormente a isso, quando a cana começa a entrar, que a gente chama na fase log, na fase de demanda máxima, aí a bactéria já não consegue mais atender o que a planta precisa. Aí tem que vir um fertilizante, tem que vir um solo e outras fontes. Então, a gente está indo para essa linha, né? O pessoal da Embrapa já vinha indo nisso, a gente tentou aí com algumas pesquisas ver se conseguia potencializar essa FBN de alguma forma, né? A gente encontra alguma coisa muito mais em caso de vegetação, que o ciclo é curto e aquela coisa toda, mas quando vai para campo o negócio fica um pouco mais limitado, né? Então, tem outras fontes de nitrogênio, tem o solo, tem a mineralização da matéria orgânica, tem a palha da cana que está mineralizando junto com a calagem, quando incorpora aquela coisa toda. Então, tem outras fontes de nitrogênio que acaba atrapalhando muito, né? Vamos ver a resposta disso em cana-soca. O trabalho da Magda vem mostrando o que o pessoal dizia, né? O bonito do trabalho da Magda foi que
A gente lê os trabalhos antigos e diz assim, não, a promoção através da auxina, da promoção através do triptofano, vem maior enriquecimento calórico, mas o trabalho de Magda vem e mostra que tem lá melhor assimilação de nitrogênio, maior produção de auxina, é bem nítida, a expressão gênica da planta mostra isso. Então, não tem nada a ver, a gente não viu nada, né, Magda? Não sei se não me falha a memória, mas não viu nada de aumento de gene NIF, nem nada nesse sentido. Né? Então, a gente está vendo realmente que é outras linhas e tentar potencializar essas outras linhas de promoção de crescimento, que a cana precisa. Né? Aqui vai ficar difícil, hein? Tem um molequinho aqui que não para não. Então, só parabenizar, eu acho que foi muito bem abordado a todos, né? Quem participou, eu vi, estava vendo aqui, chegamos a mais de 40 pessoas aqui e eu acho que foi muito bem aplicado e parabenizo as duas palestrantes pelo belíssimo trabalho e pela belíssimas apresentações e qualidade da apresentação, tá? Pronto, então a gente vai encerrar, tá, gente? Muito obrigada pela participação de vocês, pela colaboração. Obrigado, Magda. Obrigado, Daline. Eu que agradeço. E podemos nos despedir. E eu vou encerrar